Muito bem, gente, nós estamos aí de volta, hein? Falando sobre esse assunto. Eu estou sendo até repetitivo, eu sei que é o meu jeitão mesmo, mas isso é importante para a gente poder renovar, né? E a gente entender coisas, porque às vezes a primeira vez que a gente ouve pode não pegar. Mas o desejo de Deus é que eu viva com as minhas emoções e sentimentos de maneira equilibrada, gente, saudável, você entende? Porque isso também traz saúde para o meu corpo físico, né? Olha, as doenças psicossomáticas só aumentam, gente. Então aquilo ali é todo resultado de quê? De cargas emocionais, de sentimentos negativos que o corpo não suporta, ok? E eu tenho ensinado para vocês e mostrado aqui que isso tudo é curado pelo poder vivo da palavra, quando a gente assume o pensamento dele como verídico para tudo que eu enfrento. Então, se eu tomo posse da verdade como verídica, e ela é a verdade, para a situação que eu vivo, com uma pessoa, uma situação de convívio, de coisa, e eu vou tendo aquele comportamento que Deus me pede, a gente vai sendo curado. Salmo 42, eu falei para você, não se alimente, aqui está escrito, as minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, isso é uma separação, a pessoa está sendo governada pelos seus sentimentos. E aí acaba acontecendo isso, né? Daqui a pouco eu estou duvidando se Deus está conosco, né? Comigo, perdão. E aí, eu falando sobre esse conceito básico, eu voltando só a lembrar que você é um ser espiritual pensante, por isso desencadeia os sentimentos, emoções, vontades e acaba decidindo a nossa vida. Então, beleza, para onde é que você vai? Teu destino, ó, tá aqui, ó, na tua maneira de pensar. A tua maneira de pensar vai formar o teu destino, vai te levar para onde isso aqui começou. Então não é assim do nada. Tem algo aqui dentro de mim, de você, chamado estilo de pensar, uma mentalidade, essa é uma palavra boa, uma mentalidade que pode fazer com que eu cresça, progrida, prospere, que é o desejo de Deus, ou a minha vida só ande no prejuízo. Lembra que eu falei que pensar de maneira certa a respeito de tudo que nos acontece é fundamental para equilibrar? Quando você vai me perguntar, mas pastor, o que é pensar de maneira certa? É pensar de acordo com a palavra. É de acordo com a verdade. Eu me entrego ao poder da verdade que diz para mim a respeito daquela pessoa a verdade. Que fala para mim a respeito da situação que eu estou vivendo, isso ou aquilo. E eu concordo. Eu me entrego. Eu creio. Essa é a grande crença, né? Então, sentimentos e emoções se modificam de acordo com o tipo de pensamento. Isso é uma grande verdade. Lembra que eu expliquei para vocês? O gatilho é o pensamento. Daquilo que acontece depois, nada mais é do que o gatilho chamado pensamento. Então, se eu preciso equilibrar as minhas emoções, voltando a repetir, e sentimentos a ponto de serem saudáveis, eu tenho que trabalhar na minha maneira de pensar sobre o que eu enfrento. Maneira de trabalhar, a minha maneira de pensar não é algo humano, gente. Isso aqui não é uma autoajuda, não é algo assim humano de pensar em coisa boa, não. É pensar, é permitir que a verdade da palavra governe, que ela encha a minha mentalidade. Por isso eu mexo na minha maneira de pensar e, obviamente, com a verdade eu mexo também na engrenagem dos meus sentimentos, de emoções. Por milênio, eu quero te falar, o inferno, ele tem enganado o homem na sua maneira errada de pensar. Então ele vai na alma do ser humano, é lá que ele quer quebrar. E ele tem quebrado mesmo. Eu não quero dizer, gente, que a gente não, emocionalmente, não passe por dias difíceis. Eu estou sempre botando essa frase, a gente vai conversando, a gente passa em dias que as coisas nos abalam. Abalam até um limite, vou te falar, é por isso que nós precisamos de Deus. É muito legal, né? Porque se você tem determinadas regras, né? Eu tenho determinadas regras quando eu enfrento situações. E a gente enfrenta isso sempre, né? Situações que estão acima da nossa capacidade de dar solução ou de decisões, né? Ou de aflições por causa que de repente acontece algo que não tem nada a ver contigo, mas pessoas fazem, tomam decisões, que aquilo ali, cara, mexe contigo. Demais, né? Principalmente se a gente vive em família, né? Tem filhos e vai acontecendo uma porção de coisa. Não tem nada a ver contigo, você não provocou, você não é o autor daquela sofrimento, aquela situação negativa em termos de sentimento, mas eu quero te falar que você tem que ser calmo, você tem que ir à presença de Deus, pedir a Ele para te lavar,
pedir a Ele para te fortalecer, para te dar um novo ânimo, falar ao teu coração a respeito desse momento difícil que você está enfrentando. Muito legal, você sabia, Deus ele é essa pessoa que está ao seu redor, está contigo, né? E comigo ao ponto de eu ter consciência dele e chegar e falar assim, Senhor, tá, essa situação, fala comigo, conversa comigo sobre isso que eu estou enfrentando. Rapaz, é o prazer de Deus. Se você for uma pessoa de ter paciência, você verá que ele vai movimentar algo. Ele vai movimentar algo ao teu coração, à tua mente. E em um espaço de um pouco tempo, ele te mostrará coisas que você não estava vendo. Isso é que é demais, isso é companheirismo, isso é amizade, esse é o nosso Pai, Pai Celestial. Nós temos que aprender, gente. Eu não posso, por uma situação difícil que a gente enfrenta, e você também enfrenta, sair tomando decisões, fazendo escolhas e não vai funcionar. Nessa desabalada carreira não funciona. Nós não vamos construir nada. E às vezes vou dar uma segurada para refletir com a palavra, estar na presença de Deus para que Ele ministre ao teu coração. Isso é fundamental. Não vai fazer a diferença para mais um pouquinho à frente você ver qual é a decisão, qual a escolha que eu devo tomar na situação que eu estou enfrentando. Lembra? Isso aí, eu vou terminar dizendo isso porque isso é coisa prática, a gente vive todo dia. Pastor, de cabeça quente, estava com cabeça quente, eu fiz isso, escolhi isso, aquilo. Isso aí acontece com todos nós, a gente já deve ter aprendido, a gente tem que aprender a não tomar decisões e fazer escolhas com base em cabeça quente. Hoje eu vou dizer tudo para ela, é só chegar em casa que eu vou dizer tudo para ela e vice-versa. Eu vou falar tudo para ele hoje, eu vou dizer tudo que ele tem que ouvir, porque a panela está em alta, que a pressão está violenta e tal, e a gente vai, entorna o caldo, fica pior, e dali pode desencadear situações até piores, e vai piorando, E tudo isso poderia ser evitado se a gente desse aquela recuada. Então, o que eu quero dizer é que não podemos deixar as nossas emoções, os nossos sentimentos nos dominarem ao ponto de nos destruírem pelas nossas escolhas, pelas decisões que nós tomamos. Ok? Dá um like nesse programa, se inscreve aí no nosso canal, caso você não tenha se inscrito, por favor, e deixe um comentário importante para todos nós, compartilhe com amigos, para que essa verdade aí possa ajudá-los também. Ok? Um grande abraço.